Olá a todos, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a Quantum Experience. Meu nome é Mari. Este canal trata dos assuntos neurociência e espiritualidade. Esse é o nosso segundo vídeo. Convido já você a deixar o seu like se você gostar desse conteúdo para que alcance mais pessoas. E também convido a você a se inscrever no canal caso não seja inscrito. O meu Instagram é o @quantum.experience. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a Quantum Experience. Meu nome é Mari e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a rede Default Mode Network, que é uma das redes, né? É a rede responsável, digamos assim, pelo movimento da transcendência e da conexão espiritual dentro do nosso cérebro. O nosso cérebro, para quem assistiu ali o primeiro vídeo, ele é um sistema operacional perfeito. Ele é um hardware perfeito, é um microcomputador perfeito, e a nossa mente são os dados que são colocados, né, inseridos, os softwares mentais, dentro desse hardware que é o cérebro, para ficar mais simples de vocês entenderem. Eu fiz um rascunhozinho aqui, né, um resuminho, falando sobre essas redes neurais e explicando um pouquinho para ficar mais simples e para que eu também não me perca explicando para vocês, porque esse assunto é muito extenso, tem muita linguagem técnica e eu quero ser o mais simples possível para que, inclusive, pessoas que são leigas, completamente leigas em neurociências ou em espiritualidade, estão buscando compreender um pouco mais sobre si, consigam entender essa linguagem. Tá certo? Então vão ter trechos aqui que eu vou dar uma lida, porque é para simplificar, né? Sem estender demais e sem deixar complexo o assunto. Eu acredito que é um tema muito interessante, né? Porque a maior parte das pessoas, infelizmente, da população mundial ainda são muito céticas, né, gente? São poucas as pessoas que realmente tiveram uma experiência transcendental, uma experiência de conexão com o plano espiritual real, né? É aquela história, a maioria das pessoas acha que é preciso ver para crer, né? Quando na realidade Não, você primeiro precisa crer para depois ver. E isso não é só uma parábola bíblica, gente. Isso é a mais pura realidade e eu vou explicar um pouquinho disso aqui, tá certo? Então, todos nós possuímos essa rede neural chamada Default Mode Network. Ela significa rede de modo padrão, né? São duas redes de modo padrão que nós temos no nosso cérebro. Uma delas se chama Attention Network e a outra é a Default Mode Network. Qual é a diferença entre as duas? É que a Attention Network é uma rede que é ativada quando estamos com a atenção focada. Então, por exemplo, agora vocês estão aqui prestando atenção em mim, e aí vocês estão com a atenção focada no que eu estou dizendo. Vocês estão utilizando uma parte do cérebro, tá? Com uma rede neural chamada Attention Network. E quando vocês estão com um processo de mente divagando, sabe quando vocês estão aí, sei lá, no momento que abre a geladeira, é clássico isso, né? A gente abre a geladeira e fica ali pensando na vida. E às vezes você nem sabe no que você está pensando, porque você fica com a porta ali da geladeira aberta, viajando. Nesse momento, a rede neural que você está acessando é a Default Mode Network, tá certo? Para vocês entenderem de uma maneira mais simples, né? Como é que funciona. Então, a Attention Network, ela é utilizada realizando tarefas novas ou mais complexas, que é o nosso sistema executivo do cérebro ali. Ela é mais ligada à nossa área do córtex pré-frontal, tá, gente? Já a Default Mode Network é uma rede que é
amplamente conectada com várias áreas do nosso cérebro. Então, como é que ela funciona? Ela é conectada por meio de meditação, né? E o silenciamento da mente consciente, basicamente. Quando você entra naquele processo de mente divagando, né? Ou não uma questão filosófica, assim, que você está filosofando. Não é isso, gente. É mente divagando mesmo. Que você tá acordado, né? Tá consciente, mas ao mesmo tempo a mente voa e você nem sabe onde é que você tá. E daqui a pouco você diz, nossa, o que que eu tô fazendo? O que que eu tô pensando? Nada a ver. Né? Eu tô aqui lendo um livro e de repente minha De repente a minha mente foi embora, pegou um balão de gás e subiu. É mais ou menos assim que funciona a ativação dessa rede neural. O que que acontece, gente? A nossa mente ou ela tá no modo ativo ou ela tá no modus operandi passivo. Quando ela tá no modo ativo, né? O que que acontece? Você tá com a atenção focada, então você tá com essa outra rede neural ligada, conectada, né? A Default Mode Network, ela só é possível ser acessada quando você está num estado de mais relaxamento, que aí você está receptivo. É quando você começa a receber informações, certo? Então, por exemplo, agora se Você está prestando atenção em mim, você está mais relaxado, está recebendo informações, né? A sua mente está processando as ideias, mas provavelmente você está divagando um pouco, né? É possível que você esteja acessando a Default Mode Network em partes, tá? Porque você está no modus operandi agora da sua mente recebendo, você está receptivo às informações que eu estou passando. Mas ao mesmo tempo, a outra rede neural, né, que é a Attention Network, ela também está conectada porque vocês estão com a atenção focada em mim. Então, nesse momento, o cérebro de vocês provavelmente está um pouco dividido, né? Mas daqui a pouco, né, vão passar os minutos aí, a minutagem do vídeo, e aí o que vai acontecer? Provavelmente você pense em outra coisa, vai pensar na morte da Bezerra, vai pensar no boleto que tem que pagar, vai entrar um outro pensamento aí. Especificamente, é através dessa rede neural que nós possibilitamos, que nos é facultada a conexão espiritual, que é facultada a nossa transcendência, né? A gente sai do mero físico aqui, da fisicalidade, né? Do concreto, da concretude, né? E a mente vai embora. Nesse momento é que você começa a se abrir para ter essas experiências místicas, né? Consideradas místicas, ou essas experiências que são consideradas transcendentais, porque elas transcendem a fisicalidade. Tá bom, gente? Então, ao ativar essa rede, a Default Mode Network, ela habilita o nosso cérebro, o nosso hardware, né, a experienciar a transcendência e acessar um plano consciencial superior que extrapola a mera fisicalidade, como eu acabei de explicar, né? Ela está conectada, né? E uma vez ela ativa, você vai ter essa sensação de não estou prestando atenção em nada, né? Perdi aqui o fio da meada, nem sei onde minha mente foi parar. Isso na prática, tá, gente? Na meditação, existe uma desativação seletiva dentro das redes neurais, dentro do nosso cérebro, tá? Da área frontal do nosso cérebro e da área occipital medial. Como eu falei no outro vídeo que eu perdi, eu estou em busca de um cérebro, né? Tipo Hannibal, The Cannibal. Não, nada disso. Eu estou em busca de um cérebro colorido, né? De um protótipo de um cérebro colorido para conseguir facilitar aqui a demonstração, né? Dessas áreas do cérebro da gente, para que fique mais fácil de compreender, né? Nos cursos as pessoas me pedem muito, poxa, eu queria conhecer essa parte aí do cérebro, né? E como funciona de fato essa engrenagem. E aí eu não tenho ainda este protótipo para apresentar para vocês, mas eu já estou em busca dele, né? Encontrei alguns, mas nenhum ainda que seja
do meu gosto, né? Para que fique mais fácil a apresentação dessas áreas cerebrais, para que vocês compreendam melhor. Então, existe desativação medial seletiva, tá, gente? Dessas áreas do nosso cérebro. E ativa, né? Por outro lado, né? Existe uma maior conectividade no córtex pré-frontal dorsolateral, tá? Não vou mais falar termo técnico, juro pra vocês, tá? Não vou falar aqui o que tinha que ser dito, já foi dito, calma, né? Mas só para que vocês entendam em quais áreas do cérebro que essas redes neurais, elas têm as suas funções ali. Com as experiências transcendentais, pode aumentar e habilitar um sistema neural que leva a um caminho fácil e prático de conectividade. O que isso quer dizer, gente? Que quanto mais você medita, tá certo? Mais você conecta com essas redes neurais. Nós todos temos essas redes neurais dentro do nosso cérebro, tá, gente? O que acontece é que essas regiões do cérebro, essas redes neurais, muito provavelmente em quem é cético, em quem não acredita na experiência transcendental, para quem não acredita no lado místico ou espiritualista, é porque nunca habilitou essas redes, tá certo, gente? Então, existem caminhos no nosso cérebro que eles só serão habilitados, essas redes neurais, elas só serão habilitadas se você desejar que elas sejam. Ou seja, se você formar um sistema de crenças em que as habilite. Então, é o que eu acabei de dizer ali com relação à parábola bíblica, né? Se você ficar esperando ver para crer, você nunca verá. Porque primeiro é necessário crer para depois ver. Isso é a experiência transcendental. E o nosso cérebro, ele é uma ferramenta perfeita para isso. A questão é que nós somos educados e não existe espiritualidade, quando na realidade nós somos seres espirituais vivendo uma experiência na Terra, né? Fomos treinados para pensar de uma forma completamente desconexa, né? E para não desenvolver a empatia e a afetuosidade entre os nossos iguais, entre os nossos semelhantes. Estou falando de raça humana, gente, tá? Nós somos treinados para a raiva, para a competição. E não para a cooperação e para o amor. Então, quanto mais você conecta essas redes neurais, quanto mais você habilita essas redes neurais, como a Default Mode Network, dentro do seu cérebro, mais você vai se tornando uma pessoa empática, mais você vai sabendo se colocar no lugar do outro, né? E mais você vai compreendendo o que é o amor. Ou seja, para que você entenda o que é o amor, gente, você precisa desejar compreender o que é o amor. Senão você não vai habilitar essas redes neurais que facultam a experiência do amor. Porque o amor, ele não é mensurável, né? Você não pode medir o amor, você não pode colocar o amor num vidrinho e dar para alguém, né? Toma o meu amor, olha só que lindo que ele é, entende? Então, são redes neurais que nós possuímos dentro do nosso cérebro, mas que só serão desenvolvidas e fortalecidas por escolha, por opção nossa. Então, é crer para ver. Muitas pessoas morrem céticas, né? Elas fazem as suas passagens não acreditando em nada, porque elas não se permitiram habilitar essas redes neurais dentro das suas cabeças, dentro dos seus cérebros, tá certo? Mas sempre estiveram com essas redes neurais disponíveis para acessá-las a qualquer tempo. Basta desejar, tá certo, gente? É aquela velha história, primeiro você dá o passo, depois o universo coloca o chão. E assim o caminho vai surgindo, né? E você começa a trilhar um caminho. Por isso que existe tanta pesquisa hoje em dia, né, que norteia a meditação. Porque a meditação, independente de você ter uma religião, né, de você praticar uma filosofia religiosa, você pode ter a conexão espiritual com a grande consciência e ter uma vivência espiritualista, certo?
e compreender o que que é o amor, o que que é o amor incondicional, o que que é a compaixão, o que que é a empatia, desde que você acredite que isso existe e desde que você habilite-se, né? Se disponibilize, se abra para essa experiência. Enquanto você disser, eu não acredito, estou fechado para isso, você vai continuar fechado para isso até o seu último dia de vida, até o último momento. Então, gente, é mais ou menos assim que funciona. Você precisa desejar, você precisa se disponibilizar a aceitar viver uma experiência mística, a aceitar viver uma experiência de conexão espiritual e transcendental, tá certo? E aí sim, os horizontes todos, né, as dimensões todas, aí entra aí um pouco da mecânica quântica e da física quântica, certo? Todas as realidades paralelas e simultâneas e todas as dimensões começam a se abrir e você começa a compreender o que é a existência humana. Você começa a transcender o mero físico. Começa a entender o sentido real da vida, de estar aqui, começa a encontrar o seu propósito de vida, né? E começa, inclusive, a se tornar uma pessoa melhor, né? Em todos os aspectos da sua vida. Começa, inclusive, né, por magnetismo, a atrair pessoas melhores para o seu caminho e para a sua vida. Então, você precisa desejar, você precisa fazer a opção de querer ter uma experiência transcendental. Eu quero. Você tem que falar isso para sua consciência, você tem que fazer esse comando para o seu cérebro, que é um sistema operacional, que é um hardware, é um computador, gente. Você dá comandos para o seu computador, você não recebe comandos do seu computador. O que que acontece é que normalmente a nossa mente subconsciente, né, que ela é carregada de hábitos e não só nossos, né, ela também compreende e carrega nela toda a bagagem da nossa ancestralidade, né, que está ali gravada no nosso DNA através da teoria dos campos morfogenéticos, né? Isso é epigenética, gente, né? Com o passar dos vídeos eu vou explicando um pouquinho mais sobre cada assunto desses, né? Não vou fugir aqui muito, por isso que eu já fiz a pauta, porque um assunto vai levando ao outro e quando vê a gente está com a Default Mode Network completamente conectada e estamos divagando e passeando, né, por outras dimensões e já estamos em outros planetas, inclusive. Mas, basicamente, eu acredito que isso seja interessante, né, que vocês saibam, porque, infelizmente, muitas pessoas vão encarnar, desencarnar, reencarnar, encarnar de novo e de novo e de novo, como há milênios já vem acontecendo, né? De uma forma cética. E é o bate e volta, né, gente? Aí não consegue se livrar, né? Se libertar da roda das encarnações aqui no planeta Terra, porque não acredita numa espiritualidade. Porque acredita que é só o que está aqui, né? A materialidade, e não sai do seu ego, né? Não se permite acessar a sua essência real, né? Então, gente, nós temos basicamente três cérebros, né? O cérebro primordial, o cérebro principal é o nosso coração. Todo mundo, nós somos educados, né? Até pela própria ciência, de que o nosso cérebro é esse aqui que está dentro da nossa cabeça e ele é o único que existe. Contudo, né? Os pesquisadores hoje em dia, em Harvard e outras universidades de Boston e outras faculdades no mundo inteiro, tá? Que são renomadas, já trouxeram, né, de forma concreta, respostas, né, para essas pesquisas, de que, na verdade, o nosso primeiro cérebro é o nosso coração, gente. É ele, tá, que é a nossa casa da alma. É o nosso cérebro que tem poder magnético, ele tem poder de atração, tá? Então, o nosso coração, ele está conectado com o nosso corpo emocional e ele tem um grande poder magnético de atrair situações para nós, enquanto o nosso cérebro é o nosso cérebro aqui, que está dentro da cabeça, né? Ele é simplesmente conectado ao ego e à nossa mente, ao nosso plano racional, nosso plano mental racional, tá bom?
Então, como que funciona o processamento, na verdade, gente? Primeiro você chega no ambiente e você capta pelo magnetismo. Primeiro você sente. Só que é tão rápida essa informação, tá? Que o cérebro, o coração, cérebro, ele manda uma pulsão magnética para o teu cérebro que processa isso de forma que ele apresenta uma pulsão eletroquímica, porque o cérebro aqui, conectado à mente, ele produz eletricidade e química, então ele tem pulsão eletroquímica, é assim que se dão as ramificações neurais, né? São pulsões eletroquímicas, né? Tanto que se você tem uma disfunção na química do seu cérebro, porque nós somos seres químicos também, nós temos toda a tabela periódica dentro da gente, né, gente? Então, se você tiver algum probleminha, né, químico, isso pode dar uma disfunção no seu cérebro, por isso que a alimentação é tão importante. E o nosso outro cérebro é o nosso intestino. Então, esses 3 cérebros precisam estar alinhados, gente, tá? Para que a vida flua, para que tudo esteja organizado, né? No nosso corpo ou nos nossos corpos, conforme eu for apresentando a realidade da vida para vocês, né? Nós não temos só um corpo físico, nós temos um corpo físico, um corpo mental, um corpo espiritual e um corpo emocional. Então, isso já é cientificamente comprovado. Nós temos pelo menos 4 corpos, né, que estão aí vivendo em realidades simultâneas e paralelas. E antes não se abordava esse assunto de forma mais ampla, né? Mas quem estuda, né, a espiritualidade já há um bom tempo, como eu, né, já acessa esse tipo de informação há muito tempo, né? Mas para o grande público, né, para a grande massa, agora que essas informações estão chegando. Então, gente, com as experiências transcendentais, é possível aumentar e habilitar um sistema neural que leva a um caminho fácil e prático de conectividade, como eu estava falando. Então, a meditação, conforme você começa a meditar, falando da meditação raiz. não é aquela meditação que você bota aí o videozinho do YouTube, né? Bota os canais, bota música e fica aí contemplando, viajando. Não é meditação guiada, gente. Eu tô falando aqui da meditação que realmente desliga o seu ruído de fundo, tá? Porque parar de pensar, você nunca vai parar. A sua mente, ela tá sempre produzindo pensamentos, né? O seu cérebro aqui, ó, ele está sempre produzindo pensamentos. Seu plano mental está sempre produzindo isso, não vai parar nunca. E aí uma das questões que são muito levantadas, né? Mas como que eu vou meditar se a minha cabeça não para? Quer ver quem tem síndrome do pensamento acelerado, transtorno de pânico, né? Ou ansiedade, né? Que tem crise de ansiedade. E só quem tem, né, esses problemas hoje em dia psicossomáticos entende que não é fácil lidar com uma crise dessas, né, gente? Eu tô acostumada a tratar pessoas, né, que me buscam em virtude desses problemas, por tudo que está acontecendo no mundo, né? Essa situação pandêmica dos últimos 2 anos, isolamento, confinamento, isso realmente desequilibrou muito as pessoas, né? A maioria de nós não estávamos preparados e a maioria não soube lidar com o isolamento, né? Com o confinamento. E isso desequilibrou bastante, né? Ocasionando esses surtos e o desenvolvimento, né? O aumento do desenvolvimento dessas síndromes, desses transtornos mentais, incluindo também a depressão, né? Então, uma das coisas que eu indiquei e ensinei muito para os meus pacientes nos últimos 2 anos foi a meditar. A meditação que eu aprendi, gente, ela é pautada no Zen budismo, né? Eu aprendi a meditar dentro de um centro budista mesmo, porque alguns anos atrás eu recebi um diagnóstico de déficit de atenção, de TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, tá? Isso já faz alguns anos. E um leve Asperger, para quem não sabe, Asperger é um autismo, tá? Então, vocês estão falando com uma pessoa que é considerada, né, para medicina,
digamos, incapaz, né, de executar alguma função, né? Porque quando você fala para uma pessoa que ela é doente ou que ela tem algum transtorno, isso geralmente é como se fosse uma pena de morte para quem recebe, né, o indicativo, né, o diagnóstico. Mas não, gente, normalmente é aí que começa a vida, tá? Eu posso dizer para vocês que é aí que começa a vida. Então, eu procurei 3 neurologistas aqui na cidade onde eu moro. O primeiro me deu um diagnóstico assim de uma maneira bruta, né? Falou assim, você não vai conseguir fazer faculdade, você não vai conseguir estudar, porque você não tem atenção para isso, você não vai ter memória, né? Você não consegue guardar o que você aprende. Né? E por isso também, gente, tá? Esse Asperger leve que eu tenho, é isso que faz com que eu demore um pouquinho mais para falar, porque eu tenho que ficar nesse porque meu cérebro demora um pouquinho mais para processar as informações. E se vocês perceberem, tá? Ele até processa de uma maneira rápida, mas na hora de concatenar com a fala, vocês vão ver várias vezes que eu me tropeço na minha fala, tá? Isso faz parte, né? Por causa dessa leve desconexão que eu tenho. Mas eu me divirto, gente, isso é demais, tá? E faz parte, cada pessoa tem a sua individualidade cerebral, né? E eu não tenho problema nenhum de falar com isso, eu sou super bem resolvida em relação a isso hoje em dia. Eu me considero uma pessoa super inteligente e eu espero realmente que vocês também se considerem pessoas muito inteligentes. Eu fiz mais de uma graduação, eu tenho várias pós-graduações, eu tenho vários cursos e vários diplomas, e isso não interferiu no meu desenvolvimento psíquico e intelectual, não interferiu na minha inteligência emocional, não interferiu no desenvolvimento do meu intelecto de forma alguma, tá? Se eu tivesse ido atrás do primeiro diagnóstico lá, daquele neurologista, né, que ele era mais bruto, porque tem gente que, infelizmente, pessoas, nem todo mundo trabalha por amor, né? Muitas pessoas trabalham por dinheiro e nós sabemos disso. Mas lá no terceiro neurologista que eu procurei, porque eu também sou incansável, eu sou resiliente, eu sou uma pestinha. Quando eu quero uma coisa, eu vou até o fim. E eu tinha determinado naquela época que eu queria fazer uma faculdade X, e os médicos estavam dizendo que você não vai conseguir, você vai sofrer demais, que você não vai ter memória para fazer as provas, é uma carga muito grande de estudos, e aí vai chegar na hora da prova, você não vai lembrar, você não vai conseguir decorar, porque seu cérebro não é feito para isso, né? Vai fazer artes plásticas, vai fazer artes cênicas, vai fazer música. E não era o que eu queria virar cientista, eu queria estudar, entendeu? E aí, com esse monte, né, de balde de água fria que jogaram em cima de mim, eu tive que buscar soluções para me tornar quem eu queria ser. E hoje eu sou exatamente quem eu gostaria de ser e estou começando recém, né, a minha trajetória nesse meio. Então, gente, não acreditem no que os outros falam para você sobre você. Não acreditem no que os outros, no diagnóstico dado por um médico. Procure outros médicos. Procurem sempre outras pessoas que falem outras coisas para vocês. Não caiam sempre no primeiro diagnóstico, porque muita gente trabalha por dinheiro e não trabalha por amor, e não tá nem aí como a pessoa se sente, e também não entende de cérebro, tá? Hoje em dia, quem não entender, né, o neurocirurgião, o neurologista, o psiquiatra, o psicólogo, que não entender de neurociência, ele está fadado ao fracasso. E isso não é o que eu tô falando, gente, tá? Quem falou isso foram os meus professores dentro da faculdade de neurociências, tá certo? Então, tudo assim, ó, pós-docs, né? Com currículos gigantescos aí, renomados no mundo inteiro, não é uma fala minha. Eles falaram isso em várias aulas, em vários dos módulos, né? No decorrer dos estudos. Então, quem não entender, hoje em dia, quem está na área da saúde, principalmente na área do cérebro, e não entender de neurociência, a gente está fadado ao fracasso. Porque a neurociência é o que há de mais avançado hoje em termos de pesquisa e de estudo cerebral. Por quê, gente? Porque abarca tudo. Nós estudamos, inclusive, a parte da tecnologia, né? Essa era da singularidade que está sendo implantada agora,
né, com o metaverso e com tudo que está chegando de tecnologia, né? Vocês têm noção do que isso implica, né? Quanto mais dentro de um sistema virtual você se colocar, menos você vai ter a experiência transcendental, menos você vai se ocupar, né, em desligar a sua mente para se conectar com a mente superior e com a mente divina. Esse é uma grande preocupação hoje dentro da medicina, tá? Todos os grandes pesquisadores renomados aí, professores que dão aula nas maiores faculdades do mundo, e inclusive o Conselho Mundial de Ética, tá, em medicina, está muito preocupado, né? Porque as pessoas estão entrando cada vez mais para dentro dos seus computadores, dos seus celulares, por causa dessa era da inteligência artificial, né, que está sendo posta para nós e está cada vez mais se desconectando, né? Nós não estamos mais tendo relações interpessoais, as pessoas não fazem mais questão de se relacionar entre elas, porque a gente tem um telefone, a gente tem um sistema de câmeras aqui que nós podemos, né, nos comunicar. E agora com a questão do metaverso, isso ainda vai agravar um pouco mais, porque agora vocês estão me vendo aqui no vídeo, mas a partir do ano que vem eu posso estar sentada no sofá da sua sala e nós podemos estar batendo um papo, né, através do metaverso. Então, gente, fica aí um alerta também para tudo que está chegando de novo, que, lógico, é maravilhoso, é o avanço, né? Nós estamos evoluindo milênios em poucos anos, mas tomem cuidado a forma como vocês se conectam com esse sistema informacional que está chegando para nós, com a inteligência artificial e com tudo que abrange esse novo aparato tecnológico que está chegando para nós, tá? É importante usar, sim, né? Está trazendo avanço, evolução, isso é maravilhoso, mas é importante que se utilize essas ferramentas com muita consciência e cuidado, tá? Porque para se perder vai ser muito fácil, gente, certo? Então, voltando aqui para nossa Default Mode Network, que eu falei que a gente começa num assunto e vai indo para o outro. Isso aqui é muito abrangente, né? Então, por isso, vamos voltar aqui para o meu roteirinho. Então, gente, é possível também acionar a Default Mode Network, tá? E a experiência transcendental, é possível estimular essa experiência transcendental pelo uso de drogas. Só que, gente, isso não é desejável, né? Aí entra a questão polêmica aí, né, de quem usa ayahuasca. Gente, eu nunca usei, nunca precisei, né? E como dizem algumas pessoas, é um chamado que a pessoa tem, né? Mas eu não indico, né? Eu, quanto neurocientista, eu não indico o uso de nenhum químico, né? Na verdade, para fazer essa experiência da transcendentalidade. Por quê, gente? Porque só quem meditou durante 2, 3 horas, como eu já fiz, tá? Você entra num processo, gente, que é uma chapadeira incrível. Você não precisa usar nenhuma substância química para transcender e para se conectar. Você consegue ver a trama da Matrix, você consegue ver tudo, tá? O jogo que nós estamos inseridos, você consegue acessar outras dimensões, realidades simultâneas, paralelas. Enfim, gente, é uma infinidade de informações que você pode ter através da meditação, sem a necessidade de utilização de qualquer substância química, tá bom? O que é bom para uns não é bom para todos, né? Um amigo meu, que inclusive ele é todo xamã, né? Trabalha com essas questões aí, ele disse para mim, Mary, Meu nome é Maria, tá, gente? Mas me chamam de Mari, Mary. Então, assim, é Mari, porque ninguém vai me chamar pelo nome mesmo, eu já tô acostumada, então é Mari. Né? Então ele falou para mim assim, Mari, ayahuasca é para todos, mas nem todos são para ayahuasca. Então, gente, é basicamente isso, tá? Ele falou isso com grande discernimento e grande sabedoria, né? De um xamã mesmo, né? Conectado com o xamanismo, né? Com a quinta dimensão, lá onde se processa, né? Onde ficam as entidades xamânicas. E muito consciente, né? Ele sabe que não é para todos. Por quê, gente? Porque, infelizmente, eu tenho pacientes até hoje, né? Que sofrem de esquizofrenia química
por abuso de substância, tá, gente? Então, assim, você não sabe, às vezes, a sua genealogia, né, atual, né, mais próxima, avô, bisavô, mãe, pais, né, eles não tiveram esquizofrenia, mas você não sabe a sua ancestralidade, se existe esse gene, né, se você tem isso dentro da sua genética. E, infelizmente, gente, isso pode ser um fator desencadeador de uma doença mental grave e irreversível, porque, pelo menos dentro da ciência, por enquanto, né, não existe um prognóstico de alteração, de reversibilidade da esquizofrenia. Então, eu conheço jovens, né, eu trato jovens que eram completamente, absolutamente normais, tinham um padrão, uma conduta social normal, e infelizmente hoje necessitam tomar remédios, né? Necessitam equilibrar suas químicas cerebrais, porque houve essa desregulação, né? Em virtude de procurar ayahuasca. Então, gente, eu não recomendo. Eu não vou ser hipócrita aqui dizendo, faz o que quer, porque isso vai dar audiência. Não. Eu vou falar aquilo que a ciência apresenta. Lógico, é uma escolha, né? Assim como você deseja ou não ter essa experiência transcendental, essa experiência mística, essa conexão com Deus, né, com a espiritualidade superior, ou seja lá como você quiser chamar, porque eu não tenho religião, né? Tem pessoas que precisam, né, de religião, né, para transcender, precisam estar em grupos, né? O ser humano é um ser gregário. Eu digo que eu não sou muito, né? Eu sou libertária, eu não sou gregária, porque eu vivo muito bem, tranquilamente sozinha, né? Eu não preciso de outros seres humanos. Gente, tô brincando, eu preciso também, mas eu sou uma pessoa mais tranquila, assim, eu consigo ficar mais reservada, né? Eu não preciso dessa questão do toque para liberar ocitocina, né? Eu consigo desenvolver a minha química cerebral aqui, né, comigo mesma. Isso é um pouco, faz parte também um pouco do Asperger, né, gente? A gente começa a ficar um pouquinho mais isolado, a gente gosta de ficar sozinho, né? E tá tudo bem, né? Esse é o meu modo, né, de ser e a gente tem que respeitar todo mundo. Todos possuímos uma rede neural, então, né, que pode ser habilitada, não só essa, gente, fora as que os pesquisadores e os cientistas ainda não conseguiram descobrir, né? Essas redes neurais que são habilitáveis. Se fala muito hoje em dia, né, por causa do despertar espiritual, nas infinitas possibilidades e desfechos de futuro, né? Com base nas nossas escolhas do agora, nós teremos infinitas possibilidades dentro de probabilidades de futuro, né? E o que isso quer dizer, gente? Utopia. Mecânica quântica é falsa. Isso é uma coisa de gente charlatã, charlatanismo. Não, gente, isso é tudo cientificamente comprovado, tá? Porque cada escolha que você faz cria uma rede sináptica dentro do seu cérebro. Ela faculta, ela habilita redes neurais complexas e completas. Cada escolha que você faz gera um caminho sináptico dentro da sua cabeça, gente. Isso é sério, isso é fato, isso já é comprovado cientificamente. Então, cada escolha que você faz vai te levar por um caminho diferente na vida, porque você criou redes sinápticas que vão te levar por aquele caminho. Então, escolham com consciência. Escolham conectados com o seu coração, que está conectado com a grande consciência, com o seu plano consciencial, com o seu eu superior. Não escolham processando os dados pelo plano mental, porque a racionalidade, ela não consegue trazer todas as respostas. Infelizmente, ainda não temos ferramentas dentro da ciência que consiga mensurar a conexão espiritual, que consiga mensurar todas as questões que abarcam a espiritualidade. Mas agora, com a evolução, né, da inteligência artificial, né, com o avanço da inteligência artificial, cada vez aumentando mais e sendo processada mais rápido, eu já ouvi falar, tá, gente, que existem aparelhos, por exemplo, de psicofonia que estão sendo desenvolvidos. O que é um aparelho de psicofonia? Você vai poder se comunicar com um ser, um ente seu desencarnado, se ele puder, né? Se ele tiver
digamos assim, o consentimento, né? Se ele tiver o consentimento de vir responder, você vai poder acessar essas pessoas, esses espíritos, né? De entes queridos seus que já partiram através de um aparelho, tá? Porque ele mede, ele modula a questão eletromagnética. Então, ele vai recepcionar a fala. Já existe isso, na verdade, tá, gente? Só que esse tipo de criação, ele não é divulgado porque não é do interesse, né? Gente, quanto mais as pessoas ficam aprisionadas na mente e na matéria, nesse estado competitivo, né, anticooperativo e de raiva, né, uns contra os outros. E as pessoas não conseguem entrar na frequência do amor, porque quando a gente entra na frequência do amor, gente, a gente não adoece, a gente não entristece. A vida é plena, a vida é perfeita, né? Você começa a ter experiências diárias, né? Você começa a viver no agora, né? Você cria o seu futuro pautado no seu agora, de uma forma muito consciente, né? Muito presente. Você começa a desencadear o poder da sua presença, que é no agora, né? Agora você está aqui ouvindo o que eu estou dizendo, então só o agora interessa, porque é a partir do que você absorver no agora, do que você planejar no agora, com a mente voltada para o momento presente, com as escolhas conscientes no momento presente, você vai criar redes sinápticas que vão te levar a caminhos diversos para o futuro. Então, se você fizer boas escolhas agora, provavelmente você vai criar redes sinápticas que te levarão, te conduzirão para bons caminhos e boas colheitas no futuro. E é basicamente assim, gente. E onde entra o processo meditativo nisso? Para quem não tem religião, tá? Para quem não quer se conectar com uma religião, para quem não vê sentido nas religiões, né? Eu, como disse, não sou religiosa, não tenho religião, já passei por várias religiões, já estudei muito sobre religiões, mas hoje em dia eu sou uma pessoa espiritualista, né? Porque sou considerada médium de efeitos físicos desde os meus 13 anos. Participei de escolinha de médiums, né? Desde muito cedo sempre tive essas aptidões afloradas, né? Tem muito susto na minha vida. Hoje em dia é um pouco mais tranquilo lidar com isso, mas até para quem já tá acostumado, às vezes a gente leva uns sustinhos também, gente, não tem como, né? Às vezes a nossa vibração também cai, e quando a nossa vibração cai, a gente atrai os nossos, por sintonia, né, os nossos iguais naquele campo, naquela faixa vibracional. E a gente acaba vendo coisas que a gente não quer, né? Mas por outro lado, é bom sim ter a mediunidade expandida, né, a terceira visão expandida, porque assim você consegue voltar para a casinha mais rápido, né? Então, você tá vendo coisas que você não gostaria de ver, opa, minha frequência tá muito baixa. O que tá acontecendo, né? Vou elevar minha vibração, vou elevar os pensamentos, né, a grande consciência, vou purificar o meu plano mental e vou me conectar com a minha consciência através do meu coração. E aí elevar a minha frequência e aí sim me conectar com aquilo que eu realmente quero atrair para mim, porque tudo são estágios de frequências. Se nós somos seres eletroquímicos e magnéticos, o que vocês acham que acontece, né? Nós emitimos comprimentos de onda de frequência em hertz, tá certo? Então, atuamos em faixas vibracionais, gente, né? Se você está numa faixa vibracional que você está vendo, né? Porque a tua mediunidade está eclodindo, isso vai acontecer muito com todos vocês daqui para frente, né? Querendo ou não, né? O plano espiritual ele vai se apresentando cada vez mais e para quem ficar na Terra agora é normal isso, né? Para quem não está acostumado, comece a estudar, comece a buscar cursos aí, né? Pode fazer o meu se quiser, né? Que eu explico muito bem tudo isso. Você vai ter que se desenvolver, gente, né? E conforme você vai desenvolvendo o teu conhecimento espiritual, você vai se tornando uma pessoa melhor. Você vai se conectando mais com as suas virtudes, vai trabalhando melhor as suas virtudes, vai se tornando uma pessoa com o coração melhor, tá certo? E aí você entra nos processos, né, de não julgamento, de não crítica, né? Você não vai desejar pro outro aquilo que você não quer pra você e por aí vai. Mas o principal, gente, a gente aprende a não julgar e a não criticar, porque na maioria das vezes, conforme o seu nível de consciência vai evoluindo, né,
você olha para trás e olha para as pessoas como se elas fossem crianças. E você começa a ver o mal, né, a ausência de bem, simplesmente como seres ignorantes que estão ali e que estão com dificuldade de evoluir. Mas não o ignorante no sentido pejorativo de, ai, que ignorante, porque eu sou superior. Não, gente. Ignorante é aquele que desconhece, é aquele que ignora o conhecimento do amor. Tá certo? Então, seres vingativos, seres malévolos, seres que ainda cultuam e cultivam o mal, né? Seja o teu vizinho que faz uma maldade pra ti, seja independente, gente, tá? Tá na sintonia do mal, tá atraindo o mal pra si. Aí eu acho bem engraçado, tem gente A gente fala assim, não sei que tal coisa aconteceu comigo, caí no banheiro, me quebrei. Nossa, uma pessoa tão boa. Gente, às vezes é só um acidente, mas às vezes não. Às vezes você atraiu aquilo ali porque a tua consciência está tentando te mostrar que você não é tão bom assim. O que você vem desejando pro seu vizinho? O que você anda fazendo aí, hein? Que a espiritualidade está vendo, mas nem você tem consciência do que você vem fazendo. É mais ou menos assim que funciona, tá? Então, gente, eu super recomendo, né, que vocês meditem, né? E comecem com 5 minutinhos por dia, tá certo, gente? Porque a meditação, ela faculta a neuroplasticidade. E o que é a neuroplasticidade, gente? É a alteração real, física do seu cérebro. Isso é possível pela meditação. Isso já existem pesquisas, tá? Já existe comprovação científica, tá? Lá em Harvard fizeram pesquisa com monges tibetanos, né? Inclusive essas pesquisas ainda estão em andamento, né? Para descobrir quais são os fenômenos, né, que habilitam essas redes neurais e quais são essas redes neurais, além da Default Mode Network, né, são habilitadas por meio da meditação. Porque existem outras também, existem outros benefícios, né, a autocura, o autocontrole, e, enfim, gente, é uma infinidade de situações, né, que a meditação pode trazer de benefício para a sua vida, né. Então, eu realmente altamente recomendo para todos os meus pacientes que façam meditação, que pratiquem, que tenham essa iniciação na meditação, tá? Independente de terem religião ou não, como eu disse. Mas 5 minutinhos por dia. Aí vem a questão. Mari, eu não consigo parar quieto. Eu não consigo sentar. Imagina eu parar 1 hora sem pensar, isso é impossível. Você já está dando um comando para o seu sistema operacional, que é o seu cérebro, de que você não vai conseguir. Você está te impossibilitando. Você está inviabilizando que você tenha uma experiência transcendental. Então, realmente vai ser impossível, gente, tá? As palavras têm poder, cuidado com os comandos que vocês vêm dando para o cérebro de vocês, né? Quando vocês comandam a pobreza, eu sou pobre mesmo. Então, você entende? Isso tudo são comandos que você vai gravando no seu hardware, tá? São softwares mentais, são pensamentos que nós chamamos dentro da psicologia de pensamentos automáticos, que geram crenças periféricas e crenças nucleares, que se instalam nos 4 corpos e aí depois, gente, só com muito trabalho para tirar, tá? Ou com reprogramação mental, que é o meu trabalho, né? Que é a técnica que eu desenvolvi, né? Uma das algumas técnicas que foram desenvolvidas por aí, mas eu desenvolvi uma técnica de reprogramação mental que é super eficiente e que adianta pelo menos 3 anos de terapia em uma só sessão. Tá certo, gente? É possível, sim, trocar as suas crenças negativas, né? Porque as suas crenças negativas nem sempre são advindas da sua própria mente, do seu plano mental, né? Dos softwares que foram programados em você do 0 aos 7 anos de idade. Muitas vezes, essas crenças, elas correm no teu DNA, elas vêm pelo teu subconsciente e é preciso haver uma quebra, né, dessas crenças que te limitam, né, as tuas vivências, o teu desenvolvimento humano de um modo geral, né, e que acabam padronizando o teu comportamento. Você acaba fazendo contratos, né, e acordos de lealdade inconsciente com os teus antepassados e reproduzindo padrões que nem você sabia que existiam dentro da genealogia da sua família. E muitas vezes é isso que você está fazendo, né? Você não tem culpa, é lógico, né, de estar atraindo esse tipo de situação para você, mas você é responsável por mudar esse padrão em você.
E isso só é possível se você estudar, se você buscar, se você entender, né, o porquê daquela situação estar ocorrendo na tua vida. Por que que a tua vida só patina, ou por que você não sai do lugar, ou por que você não ganha dinheiro, ou por que você desenvolveu uma esquizofrenia, ou por que você desenvolveu um processo depressivo, ou por que você tem síndrome do pensamento acelerado e um transtorno de ansiedade, tá certo? Então você tem que buscar, gente. A doença, ela tá ali, o diagnóstico, ele tá posto, mas não significa que ele seja absolutamente irreversível, né? Salvo esses casos de esquizofrenia mais severa, né? Que infelizmente aí abarca uma série, né, de terapias para conseguir equilibrar a pessoa, né? Mas infelizmente, né, uma pessoa que tem um diagnóstico de esquizofrenia química, por exemplo, ela não busca um apoio transcendental, né? Mas ela deveria ser tratada e desintoxicada da mesma forma como uma pessoa que é viciada em drogas, por exemplo, e fica internada e precisa desintoxicar os 4 corpos inferiores, né? Ela vai ter atividades lá dentro do centro de desintoxicação, né, que estabeleçam uma rotina de disciplina para ela. Ela vai ter atividades em que ela vai fazer a terapia, né, para que ela consiga lidar com as emoções dela para sair do vício. Ela vai ter atividades que modulem o sistema mental dela, que equilibrem o plano mental dela, né? Por exemplo, vai trabalhar com plantação numa horta, né? Vai cultivar coisas e também vai ter um momento em que ela vai ter que se dedicar a alguma questão ou alguma religião lá dentro desse centro de desintoxicação. Então ela está trabalhando os 4 corpos, gente. A mesma coisa acontece para quem tem problemas mentais severos. Você vai ter que trabalhar em todos os teus corpos e não somente no teu corpo físico. Porque se você trabalhar só na tua pulsão eletroquímica, você vai tomar remédio. Muitas das vezes a medicação de tempos em tempos vai cortar o efeito, porque o seu corpo, o seu organismo, ele se acostuma com aquela substância química. Você vai ter que ir aumentando a dose e vai chegar num tempo na sua vida, né, que nenhuma substância mais vai fazer efeito. E aí as coisas ficam bem complicadas. Tá certo, gente? Eu espero, então, ter ajudado vocês um pouco a compreender, né, sobre as experiências místicas e a experiência transcendental. Eu realmente recomendo que vocês comecem a meditação com 5 minutinhos, tá? Mas, como eu falei, a meditação raiz, não a meditação guiada, nem com música, a meditação real. Busquem entender, busquem centros budistas, eu também ensino, né, as práticas de meditação reais, né, de transcendência, onde você vai conseguir se conectar consigo mesmo, com a sua consciência, com o seu eu superior, com o seu coração, né, e aí sim você vai ter as experiências realmente de conexão que você busca, né. E para os céticos, gente, se você não se predispor, né, e não desejar ter a experiência transcendental, você nunca terá, né? Você vai permanecer sendo um cético, descrente e nada pode mudar isso. Tá certo, gente? Você vai continuar vivendo no plano físico, cartesiano e acreditando que acabou a vida, acabou a vida. E aí é que vem os problemas, né? Porque aí entram nos processos aí de obsessão, de auto-obsessão, né? Ficam vagando e aí vão acabar. Agora não tem mais umbral aqui na Terra, né, gente? Mas vão acabar aí sendo aprisionados em alguns locais e, enfim, não vou entrar na questão espiritual aqui agora, tá? Porque a gente tá falando de redes neurais. E é muito assunto, como vocês podem ver, é muita coisa para aprender. Então, sejam bem-vindos a Quantum Experience. É mais ou menos por aí a pegada. Vocês vão ver que tem assunto pra caramba pra falar, né? E que a gente consegue sim fazer a conexão entre neurociência, entre ciência e espiritualidade. Uma coisa leva a outra, está tudo conectado. Nunca foi separada a ciência da espiritualidade, porque nós somos seres espirituais vivendo uma experiência num corpo físico, num corpo material, uma experiência no planeta Terra.
Então, aproveite a viagem, se conecte com você mesmo, não se preocupe tanto com o que os outros vão pensar de você, vá ser feliz. Acredite no seu sexto sentido, acredite nas suas percepções, desenvolva as suas virtudes e principalmente, gente, medite. Medite e medite. Se edite, tá certo? Faça sempre afirmações positivas sobre você e sobre o mundo. Acredite, existem pessoas muito boas aqui, sim, que desejam o bem umas das outras, que estão sempre dispostas a ajudar e a auxiliar pelo amor, e não só para ter uma restituição financeira. Existem pessoas que trabalham sim por amor, tá? Se conectem com o amor e vocês vão atrair por vibração as pessoas que estão conectadas com a grande consciência e com o amor também, tá certo? Eu espero ter ajudado, né? Esclarecido algumas dúvidas e realmente espero que se algum cético cair nesse vídeo aqui, ele se permita acessar essa rede neural tão interessante que é a Default Mode Network. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse assunto e desse vídeo, eu espero também que vocês deixem o seu like aí, né? E se possível, se inscrevam no canal para acessar a maiores informações que serão disponibilizadas por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.